Olá, vamos então, nesse vídeo, responder a mais uma pergunta sobre a correspondência entre as 12 tribos de Israel e os 12 signos do zodíaco. Existem duas versões, e a versão que eu vou trazer aqui é uma versão super autorizada de fonte Chabad e de fonte de sites israelenses. E aí eu vou desfazer um engano que muitas pessoas têm em relação à tribo de Judá. Mas vamos lá, vamos começar falando das 12 tribos. As 12 tribos são referidas aos 12 filhos do patriarca Jacó, neto de Abraham, do patriarca Abraham. Abraham, o filho Yitzhak, o filho Yaakov. Os filhos de Yaakov são 12 filhos e uma filha, e os 12 filhos deram origem às 12 tribos, com exceção de um filho, a tribo de Levi. Né? A tribo de Levi, quer dizer, configura uma tribo, mas que não ganhou terra, não ganhou território com a entrada na Terra Prometida sob a liderança de Yoshua, de Josué, após a morte de Moisés. Então, ficaram 11? Não ficaram 11. Primeiro, por que a tribo de Levi, quer dizer, um dos 12 filhos é Levi? E ele configura uma tribo também. Cada filho, Reuven, Shevet Reuven, Shimon, Shevet Shimon, quer dizer, tribo de Reuven, tribo de Shimon, tribo de Levi, configura uma tribo, mas não configura um território na Terra Prometida. Eu vou explicar por quê. Aí ficaram 11, vocês vão dizer, ficaram 11 e as 12 tribos, né? Não as 12 tribos, mas os 12 territórios. A tribo de Levi, ela teve e tem ainda até hoje a descendência, né, da tribo de Levi teve e tem a responsabilidade dos serviços religiosos. Por exemplo, eram os escudos do tabernáculo nos 40 anos no deserto. Né? Durante o acampamento, a tribo de Levi acampava em volta do tabernáculo como uma proteção, né? Como um escudo, e em volta da tribo de Levi, os acampamentos de cada tribo. Então, na hora da entrada na Terra Prometida, depois da liderança de Moshe, depois da morte de Moshe, a Torá acaba com a morte de Moshe. Então, o livro de Deuteronômio é o último discurso de Moshe e acaba com a morte de Moshe. E aí entra no livro dos profetas, no Tanar, e o primeiro livro é Josué, Yoshua. Então, começa a liderança de Yoshua. E Yoshua é que faz a entrada na Terra Prometida e faz a distribuição dos territórios, um território para cada tribo, de acordo com o seu volume de número de pessoas, bens e animais, né? O território foi de acordo, foi correspondente às necessidades de cada tribo em termos de tamanho. As tribos maiores, mais numerosas e com mais bens ou mais animais tinham que se estabelecer num território maior. Tem um mapa, quem quiser procurar o mapa na internet, está muito bem delineado, tá? A cores, bonito, é só colocar as 12 tribos de Israel, localização, que vai aparecer. E quem
procurar, vai ver que o tamanho de cada tribo, o tamanho territorial de cada tribo é completamente diferente. Tem tribos que ganharam tamanho muito maior e outras que ganharam tamanho territorial muito menor. E isso já expliquei que é de acordo com a necessidade do volume de pessoas, bens e animais e recursos. Muito bem, então dissemos que a tribo de Levi não ganhou território, né? Por que não ganhou território? Se a tribo de Levi, como a tribo de Levi era responsável pelos serviços religiosos e na entrada da Terra Prometida continuou sendo responsável pelos serviços religiosos, né, do povo, se a tribo de Levi ganhasse um território, ela ia ficar circunscrita a esse território. E, no entanto, ela tinha que garantir uma unidade nacional entre as 12 tribos, né? Apesar de que havia uma liderança nacional unificada primeiro na figura de Yoshua, de Josué, e depois na figura dos Shoftim, dos juízes. Mas era liderança militar, não era exatamente liderança religiosa. Então, a liderança religiosa, às vezes sim, mas era mais com o intuito administrativo, militar, de defesa e de administração. E os levitas, ou a tribo de Levi, tinha que cuidar, né, garantir a unidade nacional no âmbito religioso. Se tivessem ganho um território, ficariam ali circunscritos, né? Então, qual foi a solução? A solução é que eles eles receberiam, né, a tribo de Levi, as pessoas que compunham a tribo de Levi, receberam 48 cidades, né? Cada tribo contribuiu com cidades, o número de cidades também proporcional ao seu tamanho, havia uma proporcionalidade. E feita essa conta, a tribo de Levi acabou recebendo 48 cidades em todo o território. Né, em todo o território. Quem colocar o mapa vai ver que, né, é uma totalidade territorial garantindo uma unidade nacional e religiosa também. Então, essas 48 cidades eram distribuídas, né, por toda a Terra Prometida. Então, havia atendimento, né, observação espiritual em todo o território, né, da Terra Prometida. Em todas as tribos tinha esse serviço. Até tem uma coisa muito interessante, que são as cidades de refúgio, Harei Miklat. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo só para Harei Miklat, cidades de refúgio, onde são 6 cidades de refúgio. Dessas 48 cidades, 6 são chamadas Harei Miklat, cidades de refúgio. 3 a leste do Rio Jordão e 3 a oeste do Rio Jordão. Essas cidades de refúgio, já estou trazendo aqui, o objetivo delas é acolher. Eu acho que aqui tem início, se não tem início, é um dos documentos mais antigos que fala sobre homicídio culposo. Quer dizer, homicídio culposo é aquele homicídio acidental, sem a intenção de matar. Pode ser acidental, pode ser por negligência, pode ser por acidente, não teve planejamento. Diferente do homicídio doloso. Quer dizer, teve um vídeo que eu não consigo me lembrar qual é, se alguém assistir, depois me manda nos comentários, que eu falo do direito talmúdico, né? O direito talmúdico contém todas essas leis dentro da Torá, porque essas cidades de refúgio estão na Torá, em números.
Números, sim, em números. É, muitas leis civis, trabalhistas, penais, estão lá na Torá, podem ter inspirado o Código Civil e o Código Penal, Criminal, não sei como é que é o nome, pelo menos ocidental. Então, ali tem essa menção a homicídio culposo, sem esse nome, se chama Rotzer Bishgagar. Rotzer Bishgagar quer dizer o homicídio por engano, homicídio não por acidente, por erro. Então tem essa noção. É claro que essas pessoas que cometeram por acidente a morte de alguém, sem intenção, sem premeditação, é claro que ela fica vulnerável à vingança de parentes, parentes da vítima, né? Então, essas 6 cidades, elas são chamadas Arei Miklat, cidades de refúgio, para acolher essas pessoas que cometeram o homicídio acidentalmente, né? Que hoje se chama culposo, até o julgamento, para que elas não sejam, eu vou ver se eu acho aqui, para que elas não sejam, para que elas não sejam afetadas pelos parentes ou amigos da vítima. Tá, eu vou achar, porque é muito bonito. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Fala aos filhos de Israel, dizendo, está em Josué: separai para vós as cidades de refúgio de que vos falei na liderança de Moshe. Isso tá, o que eu vou ler agora é em Josué, mas isso daqui foi estabelecido em números, né? Na liderança de Moisés, ainda no deserto. Separar as cidades de refúgio para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que sirvam de refúgio contra um vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, se colocará à porta, à entrada da cidade, e apresentará a sua causa para os anciãos da cidade, que o acolherão na cidade, darão lugar para que habite com eles, até o julgamento, que provavelmente será considerado inocente. Gente, isso é muito bonito, isso tem mais de 2000 anos, né? Tem noção? Isso é muita lucidez. Aí, vamos voltar para as 12 tribos, ficaram 11, já que a tribo de Levi não ganhou território, mas existem 12 territórios. Como é que foi feito isso? Todos lembram da história do José. Eu não vou contar agora, porque essa vai ter que ser uma história com vídeo separado, embora, se você chorar em sonhos premonitórios ou sonhos, não me lembro qual foi o nome do vídeo, tem parte da história de José. A história de José é belíssima, é um dos filhos de Yaakov. Então, seria a tribo de José. Só que José, vocês lembram, ele era o filho predileto, preferido de Yaakov. Então, existe uma tribo de José, mas José não ganhou, não existe um território de José. José não ganhou território, porém, seus 2 filhos, Efraim e Menaché, ganharam. Então, Shevet Efraim, a tribo de Efraim, e Shevet Menaché, a tribo de Menaché. Então, os filhos de Yosef ganharam territórios, né? Então, está aí feita a contabilidade, que a tribo de Levi não ganhou território, mas não ficaram 11 territórios, porque os 2 filhos de José foram beneficiados, até pela preferência, até
talvez pela importância, Efraim e Menaché, os filhos de Yosef, cada um ganhou um território e configurou uma tribo. Agora vamos à pergunta. A pergunta é a correspondência entre as tribos e os signos. Sim, existe. Eu disse que eu peguei essa versão no Chabad e no Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, Chabad é autorizadíssimo, Sefer Yetzirah talvez igualmente. O Sefer Yetzirah é o primeiro livro de Cabala. Temos 4 ou 5 vídeos, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Vocês podem procurar. Muito bem. Essa correspondência, então, aí tem existem eu vi 2 versões, né? E deixa eu ver onde é que tá. Muito bem. Talvez a confusão, talvez a confusão esteja na tribo, por causa da tribo de Judá. Porque a tribo de Judá, que é a tribo do rei Davi, que é a tribo do rei Davi, não, é a tribo de toda a dinastia. É a tribo do rei Davi, do filho do rei Davi, do rei Salomão, e de toda a dinastia. Como as 10 tribos do norte se perderam, todo o povo atualmente descende de Judá e da tribo de Judá e da tribo de Levi, de Benjamim, Eudá, Benjamim e Levi. Então existe eu percebo que existe uma fantasia de ligar a tribo de Levi ao signo de Leão. Então vamos fazer uma correção aqui. Isso não é correto. Então, por que não? Qual a relação do leão com Judá, com Eudá? É que Eudá não está ligado ao signo de leão, mas está ligado ao símbolo de leão. Então, cada tribo tem um símbolo. E o símbolo da tribo de Eudá, que é da dinastia, é o leão. Por quê? Em Gênesis 49, Yaakov, antes de morrer, abençoa os 12 filhos. E ele, para cada filho, ele traz uma mensagem de acordo com o caráter do filho. Ele faz uma mensagem como se fosse um aconselhamento ou uma profecia. E a tribo de Judá, cada filho separadamente. Eu vou ler só a tribo de Judá para explicar da onde vem essa confusão de que o signo ligado a Judá é o signo de leão e não é, mas eu vi essa versão. Mas eu vi essa versão, aí já mudam todos os signos, né, em correspondência às tribos. Eu vi essa versão numa fonte não autorizada. Então, para tirar a dúvida, já esclarecemos, o leão, ele é o símbolo da tribo de Judá, de Eudá, porque é da dinastia do rei Davi, porque em Gênesis 49, na bênção do pai para os 12 filhos, a bênção para Eudá foi: Eudá é um filhote de leão. Não, um versículo antes. Eudá, a ti louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. É como uma profecia já de reinado, de dinastia. E Eudá é um filhote de leão, filho meu, se curva e se deita como um leão e como um leão adulto. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Eudá, o cetro real. Então é uma profecia, isso, Eudá, antes do rei Davi, bota séculos. Tem tempo, isso é uma profecia bem antecipada.
A gente está nos patriarcas, a monarquia foi muito tempo depois. O cetro, não, quase 1000 anos depois, a monarquia. Que a monarquia foi, digamos, há 3.000 anos atrás, e os patriarcas foram há 3.800, 4.000 anos atrás. Então, é uma profecia 1000 anos antecipada. O cetro não se separará de Eudá, nem o legislador, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Shiló é a capital. Aliás, foi o rei Davi que estabeleceu Jerusalém como capital, na época da Judéia, hoje Israel, né? Jerusalém, é a capital de Israel há 3.000 anos. Estabelecida pelo rei Davi, e isso existem moedas comemorativas, quer dizer, claro que isso é trabalho de arqueologia, existem moedas comemorativas do estabelecimento de Jerusalém como capital, do tempo do rei Davi. Então, assim, cada tribo tem um símbolo, um mês do ano judaico e uma correspondência com signo. Eu até vi uma frase, só que agora eu acho que eu não sei onde está. Muito bem, então vamos às correspondências. Está explicado, então, outra coisa. Também em relação aos símbolos, existem duas versões. Eudá, por exemplo, em algumas versões, autorizadas as duas, o símbolo é o leão, por causa da bênção de Yaakov, e em outras versões eu já vi o símbolo como uma coroa, porque Yaakov anuncia a dinastia a partir de Yehudá. Então vamos à correspondência que foi, né, entre tribo, signo e mês. O zodíaco, que começa na casa 1 em Áries, em hebraico chama Galgala Mazalot, é a roda do zodíaco, começa na casa 1, né, no ascendente, em Áries. Áries é Nissan. Nissan é o mês de Pesach, que também, nós temos dois primeiros meses do ano, Tishrei, que é o Rosh Hashanah, e Nissan, que é Pesach. Então, assim, a casa 1 de Áries, casa 1 do zodíaco, é Áries, do mês de Nissan, tribo Yehudá. Então, Áries com Yehudá. Touro, que é a segunda casa, com Issachar, tribo de Issachar, é mês de Iyar. Gêmeos, tribo de Zvulun, mês de Sivan. Zebulun, eu acho que é em português. Câncer, tribo de Reuven, Ruben, mês de Tamuz. Leão, tribo de Shimon, Simão, parece, mês de Av. Virgem é a tribo de Gad, mês de Elul. Libra, Shevet Efraim, tribo de Efraim, mês de Tishrei. Escorpião, tribo de Menaché, mês de Reshvan. Menaché, eu acho que é igual em português. Sagitário, tribo Benjamim, mês de Kislev. Capricórnio, tribo de Dan, mês de Tevet. Aquário, tribo de Asher, mês de Shvat. E Peixes, tribo de Naftali, mês de Adar. Muito bem, eu acho que
Vamos ver se eu acho alguma coisa interessante aqui. A questão, tá? Essas cidades de refúgio, a Torá, em números, ela indica o tamanho, perdão, o tamanho, números. Nós vai habitá-la, onde Jordão, em direção. As 48 cidades é estabelecido na Torá a metragem dessas cidades. A metragem é espetacular, porque aqui já temos também uma engenharia. O tamanho o tamanho com medidas de côvados que essas cidades dos levitas, da tribo de Levi, precisam ter, tamanho com medida de côvado. Mas não é o tema do nosso vídeo. Continuo aceitando perguntas e espero que eu tenha respondido ao colega que formulou a pergunta. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!